Olha, quem é pesquisador sabe bem. Publicar um artigo é só uma parte da jornada. O desafio de verdade é fazer com que a pesquisa seja lida, seja citada e, principalmente, que ela gere algum impacto. Hoje, a gente vai conhecer um modelo de publicação que chega para mudar completamente esse jogo. E a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é exatamente essa. A sua pesquisa está chegando onde deveria? Pensa só, quantas vezes um trabalho incrível acaba escondido atrás de um acesso pago super caro, ou fica meses parado em processos editoriais intermináveis, ou pior, nem é lido por quem poderia se interessar por causa da barreira do idioma. É uma frustração comum, né? Mas e se existisse um jeito de quebrar essas barreiras de uma vez por todas? A diferença entre os modelos é gritante. De um lado, a gente tem o sistema tradicional que todo mundo conhece, lento, restrito e, quase sempre, focado em um único idioma. Do outro, a proposta da Ciência International. Agilidade, acesso livre para qualquer pessoa no mundo e o impacto que fala várias línguas. É sair de um sistema fechado para entrar num ecossistema de conhecimento que é aberto de verdade. E no coração de tudo isso está uma missão muito clara: democratizar o conhecimento. A ideia aqui não é só publicar, é garantir que a ciência seja o que ela deveria ser, um bem público, acessível para todo mundo, sem exceção. E essa missão tem um foco bem definido. A Science International é uma startup hispano-brasileira que nasceu com um compromisso muito forte: incluir e valorizar quem pesquisa no sul global. Porque, historicamente, são justamente esses pesquisadores que enfrentam as maiores barreiras para conseguir o reconhecimento que merecem no cenário internacional. O slogan Ciência Global em Acesso Aberto resume a ideia toda. É a promessa de que a sua pesquisa não vai ficar presa numa revista local ou num único idioma. Ela já nasce pensada para ser global. Mas ok, como é que isso funciona na prática? Vamos para o primeiro grande diferencial. A barreira mais óbvia na ciência global é, sem dúvida, o idioma. E a ciência ataca esse problema de frente. O processo é, olha só que interessante, super direto. O autor submete o manuscrito no idioma que se sentir mais à vontade. Sim, qualquer idioma mesmo. Uma vez aprovado, o artigo é publicado na língua original e, além disso, é traduzido para português, espanhol e inglês. E para garantir que o mundo encontre esse trabalho, os metadados são otimizados globalmente. E aqui entra a mágica do número 6. Os metadados, ou seja, o título, o resumo, as palavras-chave, são disponibilizados em 6 dos idiomas mais importantes do mundo. Na prática, isso quer dizer que bases de dados e ferramentas de busca de diferentes continentes vão encontrar e indexar o seu trabalho, multiplicando a visibilidade de um jeito que seria impossível de outra forma. Bom, além da língua, tem outro ponto que sempre gera discussão: o processo de revisão por pares. Muitas vezes ele é visto como uma caixa preta, né? A Science propõe uma virada de chave total aqui, com foco em integridade, reconhecimento e, claro, velocidade. O conceito se chama revisão por pares aberta, ou Open Peer Review. Basicamente, acabou o anonimato. Autores e revisores sabem quem é quem, e os pareceres de revisão são publicados junto com o artigo final. A ideia é transformar o que antes era um julgamento em um diálogo construtivo, focado em melhorar a pesquisa de forma colaborativa. E os benefícios disso são bem concretos. A transparência já eleva a qualidade das revisões, mas a grande inovação aqui é o reconhecimento. Cada parecer de revisão ganha um DOI próprio. Isso mesmo, ele vira uma publicação que pode ser citada e adicionada ao ORCID do revisor. Isso finalmente valoriza um trabalho essencial que sempre foi invisível e, claro, atrai revisores muito mais engajados. E para quem tem pressa, o sistema também é flexível. Existe a opção de revisão expressa, que conclui todo o processo de avaliação em até 15 dias úteis. Isso garante que pesquisas importantes cheguem ao público sem demora. Mas a inovação não para por aí, na publicação. A ciência não enxerga o pesquisador só como um autor de passagem, mas como um parceiro em potencial numa jornada de crescimento dentro da própria comunidade científica. E isso nos leva a uma pergunta interessante. E se publicar um artigo fosse só o primeiro passo? E se a experiência e o conhecimento de cada pesquisador pudessem abrir portas para novas funções, com reconhecimento e benefícios de verdade? É exatamente essa a ideia. Quem se torna um editor associado tem a sua contribuição na gestão editorial recompensada de forma direta. Por exemplo, ao gerenciar 12 artigos em um ano, o editor garante a isenção total da taxa de publicação do seu próprio artigo. É um sistema onde o trabalho editorial se converte em economia e reconhecimento. E para pesquisadores mais experientes, a oportunidade é ainda maior.
assumir uma posição de liderança como editor-chefe. O modelo de remuneração foi pensado para acompanhar o crescimento do periódico. Começa com um bônus de lançamento, avança para honorários trimestrais e, quando o periódico atinge a maturidade, inclui bônus por grandes conquistas, como a indexação na Scopus e até uma participação na receita. Certo, mas vamos falar de um ponto importante: os custos. A gente sabe que a publicação em acesso aberto precisa ser sustentável. A grande questão é como esses custos são gerenciados. E aqui a abordagem é totalmente focada em transparência, justiça e acessibilidade. A taxa de processamento do artigo, a famosa APC, tem o valor de €450. Mas o ponto-chave aqui é o que já está incluído nesse valor: a tradução trilingüe, os metadados em 6 idiomas e todo o processo de revisão aberta e publicação. Serviços extras como uma revisão premium da tradução ou a revisão expressa são opcionais. Assim, o autor fica no controle total dos custos. E para garantir que o modelo seja justo de verdade, a política de descontos e isenções é muito robusta. Através da parceria com a Research for Life, pesquisadores de países de baixa e média renda já têm descontos automáticos de até 20%. E como a gente viu, os programas de recompensa para editores e revisores também são uma forma poderosa de reduzir ou até mesmo zerar os custos de publicação. No fim das contas, a escolha de onde publicar uma pesquisa diz muito sobre a visão de futuro que se tem para a ciência. Então a pergunta que fica é: o que a gente quer? Um futuro de barreiras e restrições? Ou um futuro aberto, colaborativo, multilingüe e que seja de fato global? A proposta da Ciência International é ser uma parceira na construção desse segundo caminho.